cliente meu, depois de ter participado de uma aula de yoga, foi para casa, passou o fim de semana e quando a gente foi conversar novamente, ele relatou que ele estava muito incomodado, tinha passado um fim de semana bastante preocupante porque se sentia meio vazio, se sentia meio perdido, algo assim. É o mesmo efeito que a gente consegue através do EMDR, por exemplo, ou de um tratamento eficaz de traumas ou reprocessamento de informações. O efeito é que você vai ter uma tranquilidade maior quando você sai do consultório ou quando você passa por esse processo. Você vai ter muito mais leveza e, mais importante que isso, você vai ficar com um espaço vazio dentro. Porque antes estava sendo ocupado por um excesso de pensamento, preocupações, o tempo todo conectado com aquele estresse e ansiedade sobre próximo passo, futuro, tristezas, medos, essas coisas todas. E quando a gente trata o trauma, ou trata aquela crença, ou a perturbação, você está desocupando sua mente em um grande espaço. Isso sobra tempo, sobra um nada, sobra um vazio dentro da sua cabeça, que precisa ser ocupado com afazeres mais saudáveis, com pensamentos mais saudáveis, leituras, ideias, amigos, experiências mais saudáveis. Enquanto você não experimenta isso, certamente você vai sentir um vazio. E para muitas pessoas isso pode significar um problema, porque a pessoa está tão acostumada com o estresse e com o cortisol circulando, adrenalina circulando em função de um trauma ou de uma crença ou de um pensamento que se repete constantemente. A pessoa está tão acostumada com isso que quando você esvazia do problema, a pessoa sente uma certa crise de abstinência e vai tentar ocupar aquele espaço com alguma coisa por sentir que aquilo não está certo, que aquilo pode ser um sinal de depressão, pode ser um sinal de que você não está funcionando bem. Afinal de contas, todas as pessoas no mundo, a pessoa vai se sentir muito diferente do mundo. Basta olhar o Instagram, o Facebook, essas coisas todas, que as pessoas estão o tempo todo postando coisas ativamente, todo mundo tem opinião de tudo, sobre tudo, ninguém está simplesmente zen, parado, contemplando calmamente, serenamente. Então essa percepção da serenidade, do vazio, passou a ser algo ansiogênico, porque as pessoas atribuem esse vazio, essa falta desse barato do cortisol, da adrenalina, como se fosse um problema, como se fosse uma indicação de doença, ou de depressão, ou de falta de utilidade, falta de valor. Isso quando comparado com o mundo externo, quando comparado com as demandas externas. Então é muito importante, quando a gente passa por uma terapia, ou por uma meditação, ou aulas de yoga, por exemplo, você poder contemplar e conviver com a paz, com a serenidade, com a tranquilidade, com o vazio interno de maneira saudável, observando que isso é um estado de muito mais saúde do que um estado de alta tensão e alto cortisol. Isso é muito importante para a gente conseguir absorver e aproveitar cada passo de evolução que a gente dá, cada passo de conquista, de bem-estar, de qualidade de vida na nossa vida. Ok?